A Unesp é um desafio que foi vencido. A minha história, basicamente, ela é entrelaçada com a história da Unesp, né? A Unesp foi criada em 1976, né? E eu fui contratado na Unesp no dia 5 de setembro de 78, ou seja, mais ou menos 2 anos depois, né? E eu participei de todos os processos que aconteceram na universidade nesse meio tempo, né? Todos altos, todos baixos, e todas as crises, todas as coisas boas que aconteceram, né? Então eu posso dizer que, eu costumo dizer que eu também faço parte dessa história, né? A história da Unesp é a minha história profissional, né? Porque basicamente o meu primeiro emprego foram 4 meses, depois eu vim para a Unesp e permaneço na Unesp até hoje, né? Então esse ano eu completo 38 anos de Unesp, né? E a minha base, obviamente, é Botucatu, a Faculdade de Ciências Agronômicas, e na Faculdade de Ciências Agronômicas eu passei por todas as instâncias administrativas que você puder imaginar, né? Eu fui coordenador de curso, eu fui supervisor de fazenda, né? Eu fui chefe de departamento 2 mandatos, eu fui vice-diretor, né? Fui diretor. Terminei meu mandato em 2004, mais ou menos em final de janeiro de 2005, né? Nesse meio tempo o professor Macari havia sido eleito reitor, me convidou para trabalhar com ele em São Paulo, como assessor. Eu fui para São Paulo então em 2005, né? Permaneci em São Paulo então durante todo o mandato do professor Macari, que para mim foi uma experiência incrível, né, na minha vida profissional. Na sequência, o professor Herman se candidatou a reitor, né? Tendo o professor Durigan como vice. E nesse meio tempo, então, após a eleição, me convidaram para ser o chefe de gabinete deles, né? E 2 anos depois, o professor Herman saiu para assumir a Secretaria da Educação, Secretaria de Estado da Educação. O professor Durigan ficou como vice-reitor no exercício da reitoria, pediu para que eu continuasse como chefe de gabinete, né? E depois, em todo o processo, né, de final de mandato, que houve a eleição, que o professor Durigan foi candidato a reitor, juntamente com o professor Amarilson, ele me convidou para que assumisse a Pró-Reitoria de Administração, né? E é onde eu estou. Eu costumo dizer que o fato da Unesp ter sido criada da junção, né, de 15 institutos isolados de ensino superior que você tinha no estado de São Paulo, né? E isso ter acontecido há 40 anos atrás, né, uma coisa que muita gente tinha certeza, não é que acreditava, tinha certeza que não ia dar certo, né? E a universidade de ter saído dessa situação, de 40 anos atrás, chegar aonde chegou hoje, né? Isso é fruto de muito trabalho, de muita seriedade, de muita competência e de vestir a camisa da instituição, né? Eu me lembro, né, que há 15 anos atrás, né, 10 anos, até 10 anos atrás, né, eu ia no departamento de finais de semana, né, sábado, domingo, de feriados, né, e todos os docentes do departamento estavam no departamento, né? Nós ajudamos, né, construir essa universidade. Eu, gameiro, né, pró-reitor de administração hoje, né, eu cheguei a sentar tijolo, né, porque nós precisávamos conduzir a água na várzea da Fazenda Lajeado, né, que nós tínhamos acabado de sistematizar, não tínhamos mão de obra suficiente, estava chegando a época de semear o arroz, né, e eu e o supervisor das fazendas da época, nós, juntamente com o técnico agrícola, o técnico fazia a massa e eu e o Zé Ricardo, nós íamos assentando os tijolos para fazer os canais de irrigação, né. Então, nós realmente construímos essa universidade e temos orgulho do que nós fizemos, né, porque hoje, se você for ver, a Unesp ela tem um reconhecimento, né, não só nacional, como internacional, né? Em função do quê? Em função, obviamente, da qualidade da pesquisa que faz, da qualidade do ensino que aplica, né, e da qualidade da extensão que também conduz. Hoje, então, através do seu computador, você consegue fazer coisas, né, em 1 ou 2 minutos que antes demandavam 4 ou 5 dias. Né? Então, o desenvolvimento de sistemas administrativos que estão sendo implantados na universidade como um todo, ou seja, todas as unidades, inclusive a reitoria, falando a mesma linguagem, né? Isso é de fundamental importância. Por outro lado, eu não posso deixar de destacar o excelentíssimo trabalho, né, que tem sido feito, né, pela Coordenadoria de Segurança e Saúde do Trabalhador e Sustentabilidade Ambiental,
né? Só para você ter ideia, o nosso índice de absenteísmo hoje, né, na Unesp, é menor do que aquele que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, né? Na área de contratos, por exemplo, né, compras e contratos, né, nós temos tido assim avanços muito bons, né? Seja na renegociação de contratos, né, gerando economia para a universidade, seja na unificação de contratos que são celebrados para a mesma atividade, né? Então, a partir do momento que você unifica esses contratos, você aumenta o volume do trabalho que vai ser executado, né? Você consegue uma redução de custo. Então, tem muita coisa nova acontecendo na área administrativa, que são vantagens que só tendem a prosperar, né? No futuro. Nós avançamos muito em termos de administração, né? Então você veja, por exemplo, o fato da universidade estar espalhada, né, em 24 cidades, são 34 unidades universitárias, né? Cada uma com uma estrutura administrativa própria, né? Cada uma onde o seu diretor é o ordenador de despesa, né? E isso tudo acaba desembocando tudo lá na reitoria, né, em função das necessidades, em função das demandas, né, de tudo que se precisa, né, principalmente na área administrativa, né? Mas, nesse meio tempo, a universidade melhorou muito a qualidade do trabalho administrativo, né? A implantação dos sistemas informatizados hoje, que diminui o volume de papel, né, que circula na universidade como um todo, né? A redução do número de assinaturas para se tentar chegar a um determinado local, um determinado lugar comum, né? Então, quer dizer, a administração, de uma forma ou de outra, ela tá avançando muito, né? Você mesmo é testemunha de que tem havido uma redução do quadro do nosso pessoal administrativo, né? Mas o volume de trabalho tem aumentado e nós temos conseguido manter essa qualidade do trabalho que é executado, né? Se você pega o sonho de todo prefeito de qualquer município do estado de São Paulo é ter uma Unesp na cidade dele, né? Porque além dessas vantagens que ele tem no que diz respeito a ter uma universidade pública, gratuita e de qualidade na sua cidade, né? Além dessa universidade, ao estar presente na cidade, trazer uma série de vantagens, né, de questões sociais, culturais, né? Existe uma grande vantagem também que é o componente econômico, né? Porque, veja bem, a partir do momento que você monta uma unidade numa determinada cidade, e a tendência dessa unidade é crescer, é expandir, né? Os alunos que chegam a essa cidade têm que alugar república, eles têm que comprar em supermercado, eles têm que gastar em farmácia. O professor que é contratado para aquela unidade, né, ele tem que alugar uma casa ou comprar uma casa, né? Os filhos dele, né, vão começar a frequentar as escolas da cidade e assim por diante. Então, o componente econômico também conta muito, né, nessa demanda que nós temos que chega todos os dias na reitoria da universidade, né? O desafio maior você colocou aqui, né? Que é a distribuição geográfica da universidade como um todo, né? Então, as demandas de cada campus, né, são diferentes, né? Se você considerar que as demandas das áreas de humanas, né, da área de humanas, da área de exatas, né, da área de biológicas, né, quer dizer, as demandas são totalmente diferentes, né? Uma determinada unidade precisa urgentemente de um ônibus, né, por questões de aula prática, né? Uma outra unidade precisa de um auditório para as palestras e coisas desse tipo e tal. Então as demandas são muito diferentes. Isso é muito difícil de você realmente administrar, de você tocar, né? Mas de uma maneira ou de outra, né, a universidade continua crescendo, mesmo apesar da crise pela qual nós estamos passando, né? A universidade continua crescendo e ela não vai parar aí, né? Se hoje ela está entre as 3 ou 4 melhores do país, né? A tendência é ela crescer cada vez mais, né? Em termos do trabalho, em função do trabalho que realiza. Eu tenho uma equipe muito boa trabalhando comigo, lá em São Paulo, né? Na área administrativa, seja na coordenação de recursos humanos, seja na divisão de administrativa, seja o meu pessoal da Coordenadoria de Segurança, Saúde do Trabalhador e Sustentabilidade Ambiental, né? Então nós temos uma equipe muito boa e uma equipe que veste a camisa, né?
Então, assim, embora os problemas sejam muitos, né, não é tão difícil você avançar, né, na administração. A Unesp vai ser ainda a melhor universidade do Brasil. Ela ainda vai ser, né, em função das suas características, em função da forma como ela está crescendo, da maneira como a nossa pesquisa está avançando, a melhoria da qualidade da nossa ensino, a mudança, né, de forma de ensinar, de uma forma mais avançada, né? Hoje nós temos um núcleo de ensino à distância lá em São Paulo, que é uma referência também nacional, né? Então, é ter vencido o desafio. Aos futuros gestores da universidade, né, que vistam a camisa como nós vestimos nesses últimos 40 anos. Se vestir a camisa como nós vestimos nesses últimos 40 anos, nos próximos 40 anos a universidade será muito maior do que é hoje.